A graça e a paz, meus irmãos. Está alto aí, né? Boa noite. Uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez, colaborar com esse ministério, com esse trabalho. É uma honra, é um privilégio. Como o Tiago falou, eu venho trabalhando há 19 anos com missão integral. Para mim, na verdade, falar da integralidade da missão é até redundante, porque não há outra missão possível. A única missão possível é a missão integral. Porque Deus é um Deus que está em missão. Nos termos do teólogo David Bosch, ele fala da Missio Dei. Deus é um Deus em missão. E o que nós estamos fazendo? Nós somos cooperadores com Ele. E Deus está reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Tudo aquilo que é menos do que deveria ser por causa do pecado, tudo que foi tocado pelo pecado, é reconciliado com Deus pelo sangue de Jesus derramado. Portanto, nada mais integral, nada mais totalizador, nada mais pleno do que o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Reino de Deus. Não há outra missão possível. Eu percebi isso depois de ter ministrado por um tempo, ter passado, feito missões de curto prazo, na Romênia, um país do leste europeu, depois que a Romênia tinha saído de 70 anos de uma ditadura comunista, e perceber que não tinha nada para comprar no país. Em 1993, o país ainda em frangalhos, e que não fazia sentido eu anunciar uma mensagem de salvação, de proclamar uma mensagem de salvação da alma, e só ficar nisso. Eu comecei a refletir que tipo de discípulo, que tipo de missionário eu queria ser. Depois a mesma coisa trabalhando com ribeirinhos no Amazonas. Percebendo a carência daquele povo, a ausência do cuidado, da proteção para as comunidades ribeirinhas no Alto Rio Purus, onde eu estava. Eu decidi que eu ia voltar para a minha cidade, eu sou de Curitiba, e eu ia trabalhar numa comunidade altamente vulnerável, e eu ia trabalhar para ver o reino de Deus chegar naquela comunidade. Não apenas almas serem salvas, não apenas o céu ser povoado, mas o nível de renda aumentar, as relações familiares serem restauradas, a mulher encontrar uma nova dignidade, as relações de gênero serem restauradas, os jovens terem oportunidades, a violência diminuir, era isso que eu queria ver. E assim eu fiz, e servi durante 14 anos uma comunidade pobre de periferia. Meu trabalho hoje é fortalecer e apoiar, capacitar igrejas e organizações que queiram implantar projetos comunitários de transformação na perspectiva cristã. E com esse trabalho eu coordeno uma equipe nacional lá no CAD. O CAD é o Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral. E nós já conseguimos apoiar aí algumas dezenas de ministérios e projetos nos mais diversos cantos do Brasil. Estamos indo já para a 8ª unidade do CAD, no Espírito Santo, iniciando projetos na Bahia, em Manaus, no Mato Grosso do Sul. E queremos fazer muito mais ainda. Estamos apenas começando, depois de 19 anos de história. Nessa noite, o meu tema é o discípulo e as boas obras. E eu vou começar pelo texto clássico de Efésios 2, 8 a 10. Todos os irmãos conhecem. E a partir desse texto, talvez trazer uma abordagem um pouco diferente, não tão convencional, para esse tema das boas obras. Efésios 2, 8 a 10 diz assim, acredito que a maioria de nós sabe de cor, o 8 e 9, o 10 talvez nem tanto, não é tão enfatizado nas nossas igrejas. Porque pela graça sois, mediante a... E isso não vem de vós, é dom de... Não de obras, para que ninguém... Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém?
Um dos lemas da reforma protestante, né? A salvação pela graça mediante a fé. Eu brinquei, mas é verdade, a gente sabe de cor Efésios 2, 8 e 9. A gente sabe que a salvação é pela graça mediante a fé, não é de obras, esse negócio de obras não é para nós. Esse negócio de obras é para católico, para espírita, para o Rotary Club. Não é muito para a igreja, isso não é muito enfatizado. Mas é muito interessante que o famoso texto, Efésios 2, 8 e 9, a gente geralmente para no 9, não de obras para que ninguém se glorie, para deixar bem claro, né? Marcar a nossa teologia, nossa salvação é pela fé. Graças a Deus, senão todos nós estaríamos perdidos. Mas é interessante que a gente não lê tanto um versículozinho a mais só. E que nesse mesmo ensino da salvação, pela graça, mediante a fé, conste o versículo 10 de Efésios, pois somos feitura dele. A palavra feitura no grego, no original, poderia ser traduzida exatamente, é a mesma palavra. Vocês sabem para qual? Poema. Feitura é poema, é poesia, é obra de arte. É trabalho artesanal. Somos um poema de Deus, criados em Cristo Jesus para quê? Boas obras. Nesse mesmo contexto do ensino sobre a salvação, fala de boas obras. E a gente começa a entender, né? Interessante que Paulo fala aqui, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quer dizer, Deus fez tudo, né? Ele nos salvou. Alguém ainda poderia dizer, não, mas eu me arrependi. Nem isso a gente não pode dizer, porque é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. E Ele ainda nos dá as boas obras, porque nós andemos nelas, as quais Ele de antemão preparou. Nós fomos criados para isso. Criados para as boas obras. Boas obras para a igreja cristã, para o povo de Deus, não é uma questão de salvação, mas é uma questão de vocação. Eu fui criado para isso. Ela é uma consequência da minha salvação. Ai de mim, se eu não fizer aquilo para o qual eu fui criado. Se nós estamos aqui, é para manifestar as boas obras. Essa é a nossa vocação. É para isso que nós fomos salvos. E essa é uma área bastante negligenciada na igreja, e eu gosto muito de falar sobre isso. Mas quando eu falo boas obras, talvez algumas pessoas pensem assim, distribuir a sopa debaixo do viaduto. Eu fui salvo, então tenho que ir lá dar sopa. Talvez você tenha que dar a sopa lá debaixo do viaduto. Tudo bem. Ou distribuir a cesta básica. Algo que mostre, né, pela manifestação do meu fruto, dos meus atos, que eu sou salvo pela graça, mediante a fé. Mas eu queria trazer um enfoque talvez um pouquinho mais profundo dessa questão de boas obras como vocação. Eu tenho viajado bastante falando sobre a integralidade da missão, falando sobre o reino de Deus, e eu tenho percebido com uma certa tristeza que nós somos um povo extremamente carente de sentido e de significado. Nós ouvimos as mensagens, praticamente não há uma integração entre aquilo que eu escuto na igreja no domingo à noite e aquilo que eu faço às 8 horas da manhã de segunda-feira. A não ser nas questões de conduta moral. Eu sei que eu vou para o meu trabalho, eu sei que eu não posso roubar, que eu não posso mentir, que eu tenho que evangelizar o colega. Mas não há uma relação entre a natureza daquilo que eu faço, que eu sou chamado a fazer, a exercer. No melhor das minhas forças, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. No melhor do meu tempo, da minha energia.
com aquilo que eu escuto na igreja, com aquilo que eu aprendo, com um projeto de espiritualidade cristã que seja integral, que não seja fragmentado. Nossos jovens chegam na universidade, piram, porque não conseguem fazer a conexão entre esses dois mundos, o mundo eclesiástico e o mundo do estudo, ou o mundo do trabalho. Vivemos vidas fragmentadas. Parece que aquilo que eu faço, que a maioria dos cristãos brasileiros sai para fazer, segunda-feira, 8 horas da manhã, não tem sentido. Não é tão importante assim para Deus. É tolerado por Deus. É um mal necessário. Ah, mas quando eu me aposentar, aí sim eu vou ter tempo para servir a Deus. Quando eu já estiver cansado, acabado, podre, miserável, aí sim, né? Eu vou poder parar de fazer essas coisas que não são de Deus, que não tem nada a ver com Deus, ou tem pouco a ver com Deus, para poder começar a servir a Ele de verdade. Ou então pior, servir a Deus são as atividades que eu faço na quarta-feira, das 7 às 9 da noite, na igreja, na célula, sei lá no quê. Ou no domingo, 19 horas. Pode haver vida mais medíocre e sem sentido do que isso? Será que os nossos jovens vão se satisfazer com essa proposta de vida fragmentada? Uma espiritualidade que não penetra em todas as dimensões da vida, que não faz sentido. Não faz sentido para mim. A não ser nas questões, como eu falei, muito óbvias de conduta moral. Eu vou para o trabalho, eu tenho minha atividade, eu faço as minhas obras, o meu serviço, eu exerço a minha profissão, aquilo que eu estou fazendo, sem sentido. Quantos estão vivendo isso? E não é à toa que nós estamos doentes. Porque nós não temos vivido um projeto de espiritualidade integral. A gente pode falar de missão integral, às vezes, no sentido de uma teologia, de um serviço aos pobres, qualquer coisa nesse sentido. Mas se a gente não internaliza uma proposta e um projeto de espiritualidade integral nas nossas vidas, nós não poderemos dar aquilo que não temos. E adoecemos. Um povo profundamente sem propósito e sem sentido. Não encontra sentido no que faz. E como eu falei de boas obras como vocação, fomos estudar um pouquinho mais sobre vocação. E a consequência lógica, o passo seguinte, ao ensinar sobre a integralidade da missão, sobre missão integral, é ensinar acerca de uma teologia vocacional. Nós precisamos disso. As pessoas começam a pedir, os jovens começam a... Maurício, como é que é isso, né? Como é que é essa questão de vocação, de chamado? Como que eu posso viver um projeto de espiritualidade integral que não seja fragmentado? Que não seja apenas um projeto de entretenimento semanal eclesiástico? Tem que ser alguma coisa a mais. Que eu possa produzir resultados para o reino com aquilo que eu faço, exercendo a minha vocação. Vocação vem da palavra voz, que vem de vox. Então, conhecer a sua vocação é discernir uma voz. De quem? De quem? De Deus. Conhecer a minha vocação é ouvir a voz de Deus para a minha vida. O que Ele quer de mim, o que Ele tem a me dizer. Dicionário Webster, de 1828. Às vezes é bom pegar esses dicionários antigos, né? Ele classifica a palavra vocação como aquilo que é referente às coisas divinas. Um chamado pela vontade de Deus, ou a entrega da distinta graça de Deus sobre uma pessoa ou uma nação, pela qual tal pessoa ou nação é posta no caminho da salvação. Vocação, segundo Webster, é comando, é chamado, é nomeação. É designação ou destinação a um estado, a uma atividade ou a uma profissão. É emprego, é ocupação, é ofício. É palavra que inclui tanto profissões quanto ocupações mecânicas. E o Webster faz até um comentário,
Que cada teólogo, médico, advogado, mecânico, seja fiel e diligente em sua vocação. E eu fui entender, já sabia isso há muito tempo, que todo cristão é um vocacionado. Todo cristão tem um chamado. Nós costumávamos nos referir a chamado e a vocação para quem ia ser missionário na Índia, na China, né? Eu tenho um chamado. Eu tenho uma vocação. Ou então para quem vai ser pastor. Não é verdade, irmãos? Quem vai para o seminário. Não, eu tenho um chamado. Eu tenho uma vocação. Mas chamado e vocação é para todo cristão. Todos nós devemos nos empenhar em discernir o chamado específico e a vocação específica de Deus para nós. Na verdade, todos nós temos dois chamados. Um chamado primário, que é um chamado à salvação, um chamado a conhecer a Deus, um chamado a servir a Jesus, e um chamado secundário, que é o chamado específico que Ele tem para você. E esse chamado é para todos. Aonde ali, andando no seu chamado, você vai poder discernir e exercer as boas obras para as quais você foi criado. As obras que Ele preparou de antemão para que você ande nelas. Você já conhece a sua vocação, o seu chamado? O primário e o secundário? O chamado é a premissa da existência cristã em si. Essa noção de chamado e vocação contraria aquilo que a gente chama de gnosticismo evangélico, que vem de uma visão helenista da vida, dicotômica. A gente fala muito sobre isso, né? A dicotomia grega que separa o sagrado do profano, né? O evangelismo da ação social, o clero do laicato. Toda essa dicotomia não é bíblica. A Bíblia ela é integral, ela é holística. A Bíblia ela é integral, ela é holística. Isso é a maneira grega de ver que penetra na nossa visão de mundo, faz com a fé cristã aquilo que a gente chama de um teísmo de síntese e nos faz viver vidas de forma fragmentada. O famoso bispo de Cartago, Eusébio, ele escreveu, falando dentro dessa concepção da vida dual, ele disse o seguinte: 2 modos de vida foram dados pela lei de Cristo à sua igreja. O primeiro é acima da natureza e além da vida humana comum, plenamente e permanentemente separada da vida comum e costumeira do ser humano, ela se devota somente ao serviço de Deus. Esta é a forma perfeita da vida cristã. O segundo tipo de chamado, mais humilde, mais humano, me permite possuir capacidade para a agricultura, para o comércio, para outros interesses mais seculares, como também para a religião. É um tipo secundário de graça. Um tipo secundário de graça é atribuído aos tais. Ou seja, para Eusébio, havia 2 tipos de vida. A vida perfeita, que era a vida contemplativa, mais elevada, sagrada. Os superiores sociais e espirituais, aqueles que faziam as atividades ditas espirituais. Os padres, os sacerdotes, as freiras, os monges e os aristocratas. E havia também a vida permitida. Então era a vida perfeita e a vida permitida. A vida ativa, atuação secular e inferior. Os inferiores sociais e espirituais. Os agricultores, as donas de casa, os atendentes de loja, os trabalhadores braçais. Se tem uma coisa que realmente me irrita um pouquinho, é conversar com alguém da igreja e dizer assim: Maurício, na minha vida cristã, eu faço tal coisa. Geralmente são atividades ali eclesiásticas. E na minha vida secular, eu faço outra coisa. Ué, meu irmão, você tem 2 vidas?
Não existe vida secular para o cristão. Amém? Para o cristão existe vida consagrada, deveria ser para todos, ou não consagrada. Mas a atividade em si não confere sacralidade à minha vida. Porque toda a nossa vida é para ser vivida para a honra e a glória do nosso Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Comer não é secular. Andar de bicicleta não é menos santo. Porque tudo é santo para os santos. E tudo é puro para quem é puro. O chamado a uma espiritualidade integral. John Milton, um poeta inglês, falou: tudo está, caso eu tenha graça para assim usá-lo, como sempre, sempre, sob os olhos do meu feitor. Não há um aspecto da vida, da nossa vida humana, que Deus não deva governar e por Ele ser glorificado. Essa coisa de vida cristã e vida secular, isso é coisa de Eusébio, da Idade Média. Martim Lutero, em 1520, já disse assim: o trabalho de monges e sacerdotes, ainda que sagrado e árduo, não difere em nada à vista de Deus do trabalho do operário braçal ou da mulher que cuida de suas tarefas domésticas. Todo e qualquer trabalho é medido por Deus somente com base na fé. Esse é o critério. Todo e qualquer trabalho é medido por Deus somente com base na fé. De fato, o simples trabalho doméstico de um criado ou uma criada geralmente é mais aceitável diante de Deus do que todos os jejuns e outros afazeres de monges e sacerdotes. Porque alguns monges e sacerdotes carecem de fé. O que Lutero está dizendo é mais ou menos assim: eu posso ser, apenas como exemplo, eu posso ser um faxineiro consagrado e que traz glória para Deus. E posso ser um pastor não consagrado e que traz vergonha para Deus. O que Deus está olhando é isso. Todo e qualquer trabalho é medido por Deus somente com base na fé. É como aquela dona de casa que escreveu na pia, em cima da pia da sua cozinha: culto de louvor e adoração nesse local 3 vezes ao dia. Porque ela entendeu que preparar uma refeição para os seus filhos, e não ser aquela mulher que usa terninho que vai para o mercado de trabalho e aí passa a ser valorizada como mulher. Não. Que ela estar em casa, naquela fase da vida dela, servindo a sua família, era louvor e adoração a Deus. Se era o chamado de Deus para aquela fase da sua vida, assim é. E é isso que Deus vai ver. Talvez lavar uma louça tinha para ela profundo significado. O que a maioria de nós não está tendo, segunda-feira, às 8 horas da manhã. Sola fide, um dos lemas da Reforma também, para falar de Lutero, quando fala que a salvação é somente pela fé, destruiu a dicotomia entre a vida contemplativa e a vida ativa, ou seja, a vida perfeita e a vida permitida, entre o sagrado e o secular, conferiu dignidade ao trabalho. Isso trouxe, inclusive, alguma prosperidade para as nações que receberam a Reforma, porque foi entendido o trabalho como para a glória de Deus. Depois Max Weber vai falar isso, né? A ética protestante do espírito do capitalismo, quando ele fala da tendência daquele grupo de pessoas
né, protestantes, de trazer o sagrado da esfera ritual para a esfera do trabalho. Então, meu trabalho passou a ser para a glória de Deus. Você poderia me passar aquela cadeira azul, por favor? Traz aqui para mim, por gentileza. Quero dar um exemplo para vocês. Obrigado. Um outro exemplo é uma outra citação de Paul Minard, diz: um dos efeitos disso foi dar aos trabalhadores de todas as áreas uma genuína igualdade diante de Deus e uma genuína importância na vida da comunidade. Nenhum trabalho era em si inferior à dignidade de profeta, sacerdote ou rei. Na verdade, Deus escolheu um pastorzinho desconhecido para rei e um carpinteiro incógnito para Messias. Todo trabalho verdadeiro é sagrado. Em todo trabalho verdadeiro, seja ele manual ou não, há algo de divino. E o Thomas Carlyle vai dizer: ninguém tem um trabalho ou pode trabalhar, exceto religiosamente. Tem uma fé que sustenta a tua atividade. Ela pode ser idólatra ou não. Ninguém pode trabalhar, ninguém pode produzir algo, exceto religiosamente. Nem mesmo o mais simples diarista, o tecelão do casaco que você veste, ou a pessoa que costura os sapatos que você calça. E aí, na época da Reforma Protestante, um famoso carpinteiro fazia cadeiras. Faz de conta que essa cadeira é de madeira, talhada. Eu posso, ao olhar para a cadeira, saber se quem a fez, é um carpinteiro cristão ou não? Olhando para a cadeira, dá para saber se o carpinteiro é cristão ou não? Hoje, no nosso gnosticismo evangélico, né, a gente colocaria um peixinho aqui, né? Ou um versículo, alguma coisa assim. Mas naquela época as pessoas faziam uma coisa. Isso aqui que elas faziam, elas olhavam o fundo da cadeira. Se aqui no fundo, aonde ninguém vê, a cadeira fosse feita com a mesma qualidade e excelência do que aqui, aonde todo mundo vê, era um carpinteiro cristão, porque ele fazia a cadeira para a glória de Deus. Isso é boas obras. Isso é discípulo radical. Como está o fundo das nossas cadeiras? Como está o fundo da cadeira que você constrói? Se você entende a sua vocação e o seu chamado, e ela te persegue, e você anda nela, porque vocação persegue a gente, viu? Não tem jeito. Você fala que vai sair, você fala que vai parar. Você muda de organização, muda de CNPJ. Eu já mudei de CNPJ algumas vezes. Mas a vocação continua. Quando você discerne a tua vocação, faz para a glória de Deus. O fundo da cadeira. O fundo da cadeira é excelente. Ali onde ninguém vê. Porque é para a glória de Deus. Aí vai ter sentido levantar segunda-feira, 6 horas da manhã, meu irmão. Aí você vai sair de segunda-feira, 6 da tarde, cansado. Às vezes chateado. Porque a gente vive num mundo caído, né? Mas com um senso de realização talvez muito maior do que quando você sai do culto. Porque você produziu alguma coisa para a glória de Deus. Sola Fide, lema da Reforma Protestante, reformou a relação entre fé e obras, de trabalhamos e fazemos obras espirituais, de preferência, para sermos salvos, somos salvos para trabalhar, fazer boas obras, conectando o trabalho ao avanço do reino de Deus, as boas obras de compaixão e serviço, e a inclusão de todo o trabalho moral em chamado. A compreensão de que é um chamado, restaurou o sacerdócio universal do crente, 1 Pedro 2,9, restaurou o mandato cultural
de desenvolver a terra e sujeitar. Isso já estava lá em Gênesis. O ser humano é chamado para isso, mandato cultural. Chamado para o ser humano, se você é um artista, escreva poesias, componha músicas, pinte belas obras de arte. Se você é um cientista, produza pesquisa científica para a glória de Deus. Encontre a cura do câncer. Estude. Se você é um legislador, um político, faça leis justas. Se você é um educador, eduque para a vida e para a glória de Deus. Esse é o mandato cultural, isso está lá em Gênesis, nós perdemos isso. A noção de sacerdócio universal do crente vem restaurar isso. A noção de salvação pela fé nos restaura isso. Uma antiga noção hebraica de trabalho e de adoração. Sabe qual é a palavra hebraica? Eu não sou daqueles que ficam usando hebraico dizendo que é a língua de Deus, não. Mas de vez em quando é bom. Né? De vez em quando é bom, para aprender sobre visão de mundo. Palavra hebraica para adoração. Qual que é? Avad. Diga, avad. Adoração. Palavra hebraica para trabalho. Avad. A mesma palavra para trabalho é a palavra para adoração. Por isso que até hoje diz, vamos ao serviço da sinagoga. Ao trabalho da sinagoga, vamos para o avad. Adorar a Deus, levantar as mãos, glorificar, chorar na presença dEle, orar, jejuar, é avad. Trabalhar com as mãos, ser um jardineiro, ser um médico, um faxineiro, um agricultor, um engenheiro, um professor, é avad. Trabalho, trabajo em espanhol, trabalho em português, vem do latim tripalium, um instrumento de tortura romana. Duas concepções diferentes. Por isso que segunda-feira, 8 horas da manhã, eu sou um cristão miserável, que não encontro sentido para o que eu faço. Vivo uma vida fragmentada. Preciso começar a encontrar prazer em outras coisas, porque a minha vida não faz sentido. Só faz sentido nas atividades que me sobram, aquela 1 horazinha na semana da célula, quando tem, do culto. Eu sou empresário, ao invés de a minha empresa produzir a riqueza, produzir algum bem que vai produzir glória de Deus, eu digo que eu estou lá para evangelizar os meus funcionários. Se eu sou educador, ao invés de entender a educação, ter a verdade de Deus permeando os currículos, ensinando as crianças a pensar como Cristo pensa, eu dou aula como qualquer outro educador com um versículo na parede da minha sala de aula. Se eu sou um político, ao invés de ir lá para que a justiça seja feita para todos, eu vou ser político para defender os interesses da minha igreja. Se eu sou um artista, ao invés de produzir beleza que redunde em glória para o belo, eu só posso fazer música sacra, de adoração. Nós perdemos um projeto de espiritualidade integral, por não entender a vocação. E caímos nessa vida fragmentada, muitos de nós. Citando Abraham Kuyper, eu sempre cito, né? Algumas frases dele que tem a ver com esse ensino do chamado. Famosa frase de inauguração da Universidade Livre de Amsterdã. Não há um só centímetro em todos os domínios da nossa vida humana sobre o qual Cristo, o Senhor de todas as coisas, não clame, é meu. Não há um só centímetro em todos os domínios da nossa vida humana sobre o qual Cristo, o Senhor de todas as coisas, não clame, é meu. Não há um aspecto da sua vida,
Não há um momento da sua vida, não há uma atividade sobre a qual Deus, Cristo, não deva governar. O mesmo Abraham Kuyper disse na Universidade de Princeton, em 1898, onde quer que o homem esteja, o que quer que ele faça, o que quer que lance as mãos, na agricultura, no comércio, na indústria, ou a sua mente no mundo das artes ou das ciências, no que quer que seja, ele permanecerá sempre diante da face de Deus. Ele está empregado no serviço do seu Deus. Ele tem que obedecer ao seu Deus. E, acima de tudo, o seu objetivo deve ser a glória de Deus. Aquilo que você faz segunda-feira, 8 horas da manhã, tem que ser para a glória de Deus. E se você não consegue fazer essa conexão, você tem um problema. Você tem um problema. E você precisa orar. E eu não sou ingênuo de achar que é tudo simples, bonito e fácil. Porque nós vivemos num mundo caído, num mundo pecaminoso. E a queda afetou todas as dimensões da vida, inclusive a esfera do trabalho. Como que era mesmo adoração e trabalho em hebraico? Avad. Sabe como é que é trabalho escravo? Eved. A distorção do avad é o eved. É o trabalho explorado. É o trabalho escravo. É o trabalho que não traz alegria, que não traz retorno. É o trabalho que enriquece poucos diante do trabalho e do suor de muitos. Eved é das trevas. Eved, trabalho escravo, é fruto do pecado de pessoas e de muito mais do que a soma de pecados de pessoas, do pecado estrutural de uma nação como o Brasil. Portanto, eu não romantizo esse ensino, dizendo que amanhã todo mundo vai estar no avad bonitinho. Não. Mas eu trago um desafio para a igreja e para a sociedade. Transformar o eved em avad. O trabalho penoso, escravo, degradante. Em o trabalho como vocação, que traz glória para Deus. Como que a gente faz isso? Como que se faz isso? Nós fazemos isso, eu trabalho com isso, dando oportunidades às pessoas. Nós fazemos isso dando uma educação de qualidade para a criança que não teria acesso e botando um laboratório de robótica como tem lá, para eles aprenderem a pensar, a produzir conhecimento e ciência e terem as mesmas oportunidades do que os outros, do que as outras crianças. Nós fazemos isso dando às pessoas a oportunidade de discernir a sua vocação e andar nela. Nós fazemos isso confrontando as estruturas iníquas de poder que perpetuam o eved, fruto da queda. Nós fazemos isso incidindo em políticas públicas, confrontando estruturas sociopolíticas e econômicas que aprisionam as pessoas na escravidão do eved. Mas nós não podemos mais passar uma geração vivendo essas vidas fragmentadas que nós temos vivido. Aliás, os jovens das nossas igrejas não vão deixar. Porque quando a gente abre isso para os jovens, eles pulam da cadeira. Falam, eu quero aprender sobre esse negócio de teologia vocacional. Qual que é a minha vocação? Eu quero discernir, eu vou andar nela. Os jovens das nossas igrejas não vão mais aceitar a mediocridade. Primeira coisa, quando a gente fala da integralidade da missão, os jovens vêm correndo atrás da gente. Me ensine os princípios bíblicos para a minha vocação. Como que eu posso ser um advogado para a glória de Deus? Como eu posso ser um artista para a glória de Deus? Como eu posso ser um político para a glória de Deus? Como eu posso ser um cientista, um educador, um engenheiro para a glória de Deus? Onde estão os princípios subjacentes bíblicos que vão orientar na minha vocação? Me ajude a discernir minha vocação. Eu quero viver uma vida significativa, que vale a pena.
Eu não quero mais viver uma vida fragmentada. Os jovens da igreja brasileira, graças a Deus, acolhem essa mensagem. E querem uma vida diferente, porque querem viver para a glória dele. Devemos viver nossa vida como um todo na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a honra e glória de Deus. Sabe o que é uma igreja relevante? A gente tem falado sobre igreja relevante, tem falado sobre discípulo e boas obras. Uma igreja que transforma, para mim, é uma igreja, ao contrário de, talvez distrair seja muito forte, né? Mas envolver toda a sua membresia nas suas atividades eclesiásticas. É uma igreja que discerne, que permite às pessoas discernirem os seus chamados específicos na arena da sociedade, nos diferentes domínios sociais. E empodera e fortalece esses vocacionados. Capacita esses chamados. Através de uma ampla gama de parcerias com ministérios de referência nas diferentes áreas. Maurício, eu sou um educador, eu quero ser um educador cristão para a glória dele. Sabe que tem várias organizações do Brasil que são referência na área de educação? Sabe que a gente tem a ESEP, Associação Escolas Cristãs por Princípios, que congrega 200 escolas cristãs? Sabe que nós temos a AXE? Ah, Maurício, eu sou um cientista, eu gosto de fazer pesquisa científica, eu gosto de estudar, quero produzir conhecimento, quero produzir ciência para a glória de Deus. Temos no Brasil uma associação de cientistas cristãos para fazer o diálogo entre fé e cultura. Aliás, entre fé e ciência. Ah, eu sou um artista. Temos vários ministérios de referência na área de artes. Ah, eu sou um político. Temos movimento evangélico progressista, evangélicos pela justiça, discutindo a política. O que é a política para a glória de Deus? Não é lá defender os meus interesses, não. É ir lá fazer justiça. É muito diferente. Não importa a arena do seu chamado. Não importa aquilo que a gente chama da esfera de soberania onde Deus te chamou a servir. Estado, academia, arte. Não importa. Lá tem algo a ser redimido para a glória de Deus. Porque se nós acreditamos que a queda afetou todas as dimensões da vida, nós também acreditamos que a redenção de Cristo é para todas as dimensões da vida. E, portanto, precisamos de vocacionados para todos os domínios sociais. Precisamos de educadores. Precisamos de políticos cristãos. Precisamos de cientistas. Precisamos de artistas. Precisamos de psicólogos. Precisamos de legisladores. Não haverá reforma social com mágica. A transformação vem pela aplicação da verdade em todas as dimensões da vida social. E como é que se faz isso? Com vocacionados, com capacitados, que entendem o seu chamado e a sua vocação, com uma igreja que discerne isso e os libera para servir a Deus, exercendo plenamente o seu chamado e a sua vocação. A graça e a paz. Deus abençoe.